Você sabia que uma das histórias mais poderosas da Bíblia é também uma jornada de libertação e fé? Hoje exploraremos a fascinante história do Êxodo, a libertação do povo de Israel da escravidão egípcia e a sua jornada através do deserto até a Terra Prometida. Prepare-se para uma jornada cheia de maravilhas, desafios e lições valiosas. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações para não perder nosso conteúdo. Vamos começar. O contexto da escravidão. A história do Êxodo começa com o povo de Israel vivendo como escravos no Egito. Após a morte de José, que tinha sido uma figura importante no Egito, um novo faraó chegou ao poder. Um faraó que não conhecia José e que temia o crescimento do povo judeu. Ele os submete a trabalhos forçados, temendo que se tornem uma ameaça para o Egito. Os israelitas sofreram sob um regime opressivo, trabalhando em condições duras e enfrentando uma vida de pobreza. O faraó também ordenou a morte de judeus do sexo masculino nascidos para controlar o crescimento do povo. Mas mesmo sob pressão e opressão, Deus tinha um plano para a sua nação, o chamado de Moisés. Nesse cenário sombrio nasceu Moisés, uma criança judia, que foi salva da morte quando sua mãe o colocou em uma cesta e o deixou flutuar no Nilo. A filha do faraó encontrou Moisés e o criou como filho, dando-lhe uma vida de privilégios. Mas Moisés nunca esqueceu suas raízes. Quando Moisés cresceu, viu um egípcio maltratar um judeu e, guiado pela justiça, matou o egípcio. Temendo represálias, fugiu para o deserto de Midian. Aqui, Moisés viveu como pastor durante muitos anos, até que Deus o chamou de uma forma extraordinária, através de uma sarça ardente que não o consumiu. Deus revelou a Moisés o seu plano para libertar os israelitas e ordenou-lhes que fossem ao Egito para enfrentar o faraó e pedir a liberdade do povo. Apesar das suas dúvidas e medos, Moisés aceitou a missão. Praga e libertação. Moisés e seu irmão Arão foram até Faraó e pediram-lhe que deixasse os israelitas irem. O faraó recusou e, como resultado, Deus enviou uma série de 10 pragas devastadoras ao Egito. Cada ferida era um sinal do poder de Deus e um golpe direto aos deuses egípcios. Da água ao sangue. As águas do Nilo tornaram-se sangue, impossibilitando beber ou usar a água. Sapos. Uma infestação de sapos cobriu a terra, invadindo casas e campos. Piolhos. Os piolhos se espalham para humanos e animais, causando desconforto e dor. Moscas. Enxames de moscas têm causado uma grande crise e incômodo sanitário. Peste animal. A praga matou muitos rebanhos egípcios, afetando a economia e a agricultura. Úlceras. Úlceras dolorosas têm atormentado humanos e animais. Chuva de pedras e fogo. Uma tempestade de pedras e fogo destruiu colheitas e propriedades. Gafanhotos. Os gafanhotos destruíram o que restava das plantações. Escuridão. Uma densa escuridão cobriu o Egito durante 3 dias, impossibilitando qualquer visibilidade ou atividade. Morte dos primogênitos. A última e mais terrível praga foi a morte dos primogênitos egípcios, desde o filho do faraó até o prisioneiro. O faraó, devastado por esta derrota, finalmente concordou em libertar os israelitas. Eles se apressaram, levando consigo os tesouros do Egito, que lhes haviam sido graciosamente dados para atender às suas necessidades. A travessia do Mar Vermelho. Enquanto o povo de Israel estava em movimento, o faraó mudou de ideia e enviou seu exército para expulsá-los. Quando os israelitas chegaram ao Mar Vermelho, foram bloqueados pela aproximação do exército egípcio. Mas Deus agiu novamente. Ele ordenou a Moisés que erguesse sua vara sobre o mar, e as águas se abriram, permitindo que os israelitas passassem com segurança. Quando o exército egípcio tentou persegui-lo, as águas voltaram, afogando e garantindo a liberdade do povo. A vida no deserto. A travessia do Mar Vermelho marca o início de uma nova etapa, a viagem pelo deserto. No deserto, o povo de Israel enfrentou muitas dificuldades. Eles estavam longe da civilização e sem recursos. A fome e a sede ameaçavam, mas Deus enviou maná do céu para alimentá-los e trouxe água de uma rocha para saciar sua sede. Mas o deserto também evidencia as fragilidades das populações. Frequentemente murmuravam e duvidavam, questionando a liderança de Moisés e as provisões de Deus. Num episódio crítico, o povo fez um bezerro de ouro para adorar
enquanto Moisés estava no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei. Este ato de idolatria teve graves consequências, mas Deus, na sua misericórdia, renovou a sua aliança com o povo e providenciou uma nova, as mesas, os 10 mandamentos e a aliança. No Monte Sinai, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, leis básicas que permitem às pessoas viverem em harmonia e fidelidade. Estes mandamentos abrangem aspectos essenciais da vida moral e espiritual, criando um modelo para o relacionamento entre Deus e o seu povo. Deus também deu instruções detalhadas sobre como construir o tabernáculo, local de culto e comunhão com Ele, que seria o centro da vida religiosa de Israel durante a jornada no deserto. O período de provação. Os israelitas enfrentaram muitas provações durante os 40 anos no deserto. Houve batalhas contra inimigos, como os amalequitas, e desafios constantes. Cada dificuldade foi uma oportunidade para aprender mais sobre a fé em Deus e a importância da obediência. Deus usou esses anos para formar e fortalecer o caráter do seu povo, preparando-o para a vida na terra prometida. A geração que saiu do Egito foi gradualmente substituída por uma nova geração, mais devotada e pronta para seguir a Deus. A preparação para a terra prometida. Finalmente, após 40 anos de viagem, o povo de Israel chegou às portas da terra prometida. Moisés, agora um líder maduro e experiente, fez um discurso de despedida, lembrando-o da fidelidade de Deus e da importância de obedecer aos seus mandamentos. Antes da morte de Moisés, ele abençoou o povo e preparou-o para entrar na terra que Deus havia prometido aos seus pais. A história do Êxodo é uma lição poderosa sobre a fidelidade de Deus e a importância da fé em tempos difíceis. Mesmo em meio às dificuldades e provações, Deus esteve com Israel, orientando, provendo e ensinando. Ele também está conosco em nossas viagens, prometendo sua presença e cuidado. Se essa história te tocou, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e deixar seu comentário. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative as notificações para mais histórias inspiradoras. Até a próxima!